Então tá. A paz de Alcha, amados irmãos. A paz de Alcha. Gratidão, papai. Gratidão. Ial tem cuidado de nós. Nós temos que ficar sempre observando que Ial tem provado o seu povo. E dia após dia, meus irmãos, Ial tem mostrado que essa provação, ela é para quê? Ela é para te colocar numa posição do exército. Essa provação ela serve para te pôr numa posição do exército. Só que se você não entender que isso é uma provação de Ial, você vai pensar que isso é uma coisa ruim. E o que vai acontecer? Você vai falar assim: ah, eu não suporto, isso para mim é muito difícil, eu não consigo, eu não estou aguentando. Aí essas palavras do tipo que causa negatividade na sua mente, ela vai te fazer o quê? Parar e desistir. Às vezes começa com uma pequena palavra. A pessoa fala assim: nossa, hoje eu tô tão cansado, não vou na reunião hoje não. Você fala. Pra você mesmo. Aí, pra você mesmo, aí você... Não, hoje eu vou na reunião. Aí, você não repete mais aquelas palavras. Porque você sabe que você tem que estar na reunião. Você tem que estar ruminando. Aí você fala assim: nossa, não. Hoje quer saber, vou dar uma descansada aqui e depois eu pego pra ler a Bíblia. Aí, tá. De repente, se tá repetindo isso 1, 2, 3, 4, 5, 6. Daí pega o hábito. Aí já começou o quê? A perder o foco daquilo que você foi chamado. Então cada irmão, cada irmã precisa entender como você lidar com as coisas de Ial. Os irmãos que estão vindo de fora, não pense os irmãos porque tá vindo de fora somente: eu estou vindo de fora. Então eu larguei tudo, aí eu cheguei aqui, eu já estou aprovado no exército. Não, meu irmão, não é assim que funciona. O largar tudo da sua casa, perdendo a sua vida, como o papai explica, e vir para cá, é só mais uma condição para te aprovar. Mas não significa que isso te fez você ser aprovado na obra de Ial. Porque os daqui também, que moram aqui, também tem que deixar suas vidas. Como que deixa sua vida? Falando assim: eu não quero passar tempo com os meus familiares, porque eu quero passar tempo com os meus irmãos. Entendeu? Eu não vou arrumar um emprego assim que é melhor e mais rentável financeiramente, que é bom para minha família terrena. Aí eu não vou arrumar um emprego assim, porque esse emprego vai me tomar tempo. Então eu vou deixar de ganhar muito dinheiro para me ganhar a riqueza que vem de Ial. Como que eu ganho a riqueza que vem de Ial, irmã Marinalva? Ser nascido. Na palavra. Palavra. Não, na palavra. Como que eu ganho a riqueza que vem de Ial? Passando pelas provações, né? Irmão Euder. Hã? Põe Ial acima de todas as coisas. Sempre na palavra. Por que põe Ial acima de todas as coisas? É o mandamento principal. Amar Ial sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas não é meio termo. É um pouquinho para um pouco. Não. É sobre todas as coisas. Entendeu? Sempre apresentando um culto racional. Sempre apresentando um sacrifício agradável a Ial. Entendeu? Sim. Cada um apresenta um sacrifício diário a Ial. Qual o sacrifício? O sacrifício de expor seu corpo a um limite que ele mesmo não suporta. Aí você para, repousa, volta. Entendeu? Aí você fala assim: não, agora eu vou de novo. Aí eu exponho de novo, me sacrifico de novo. E assim nós vamos fazendo. Aí eu não tenho tempo. Eu vou arrumar tempo. Como? Eu vou arrumar mais 1 hora a mais ali, vou arrumar mais 50 minutos a mais. Que hora? Não tem tempo. Eu preciso dormir 8 horas na noite. Então eu vou dormir 1 hora a menos. Eu dormi 7 para mim ruminar 1 hora de palavra. São essas coisas que nos fazem, e cada um tem um equilíbrio. Porque Ial também não vai exigir de você
um sofrimento a ponto de você não aguentar, porque ele entende, a gente vê, o seu corpo está um corpo limitado. Cada um tem aqui, ó, irmã Flávia, tem a condição da saúde, né? Cada um dos irmãos, falei, irmã Flávia foi a primeira que veio à mente, tá? Cada um dos irmãos tem um limite da saúde. Você pega aqui a irmã Delminha, muita cólica. Às vezes limita ela mais, mas ela força mesmo assim, vem para a reunião. Entendeu? Cada um tem um limite, mas também tem que ter um equilíbrio. Para você também não apresentar algo que é fora do comum. Entendeu? Porque não adianta você querer se sacrificar a sua vida a ponto de perder a sua saúde e no final você não tem mais cabeça para nada. Porque a sua saúde ficou limitada. Por isso que tem um médico. Aí o que você faz? Eu vou consultar o médico. Papai, eu tô assim, assim, assado. Tô andando assim, assim, assim. Não tô aguentando fazer isso, isso, isso. Ele vai te orientar, ele vai te prescrever algo para te auxiliar nessa rotina diária. Os irmãos têm que usar as armas que nós temos. E uma delas é o mensageiro, que ele é médico. Entendeu? Então, cada um dos irmãos tem uma forma de luta, tem uma forma de lidar. Irmãos, isso parece básico, parece bobo. Mas o nosso dia a dia tem que ser pautado em cima de sacrifícios diários. Eu tenho que pôr meu corpo à prova dia após dia. Não significa que eu não posso dormir um pouquinho até mais tarde, Mandiene. Não significa. Eu posso dormir um pouquinho até mais tarde. Isso não é o problema. O problema está onde seu coração está. Se o seu coração está em curtir preguiça, aí é uma coisa. Mas você precisa também o quê? Ter um momento para descansar. Você vê o papai. O papai cansa. É um corpo limitado. Aí a gente faz o quê? Uma noite de sono já resolve, né? Ah, eu tô com a barriga meio assim, meio ruim. Vou tomar um remedinho. Essas coisas, irmão, parece básico, mas é isso que às vezes Ial tá vendo nos irmãos. Porque tem irmão hoje que não veio, e tem irmãos que às vezes não vai na reunião, porque já vi irmão falando assim, ô irmão, eu tô com uma dorzinha de barriga, eu tô com uma dor de barriga, intestino meio solto, não vou poder ir na reunião, não. Olha, mãe, tem banheiro na reunião. Eu garanto que quando chega aqui, o intestino tranca. Irmãos, às vezes é aquilo que o irmão Bruno falou. Às vezes colocar um pouco a fé em prática, sabe? Exercendo a fé que Al te deu, né? Eu já cheguei aqui passando mal. Eu já estive no meio da reunião aqui febril. E quando eu tô com febre me dá calafrio em tudo quanto é parte do corpo. Fico na minha, irmãos. Eu tento suportar o máximo, que eu sei que quem está conduzindo a igreja é o Espírito de Al. E nós estamos sendo conduzidos, irmã Cida, no Espírito ou pelo Espírito? Por quê? Uhum. É simples. É porque é por ele, né? É pelo Espírito, porque é pelo Espírito. É. É, entendi tudo. Você tá... É por ele, né? E irmã Marlene, por quê? Por que não é no Espírito? A irmã respondeu certo. Por que não é no Espírito e sim pelo Espírito? Por quê? Porque ele está compartilhado, né? Então a gente está com ele. Eu não sei. Apocalipse capítulo 12. Abre aí, irmãos. Irmão Marcos, fazer um comentário aqui do que o irmão falou. Igual quinta-feira. Quarta-feira eu falei com o irmão assim. Fala alto, irmão. Fazendo um comentário dentro do que o irmão falou. Não sei se o irmão vai lembrar. Quarta-feira eu falei com o irmão assim. Ô irmão, combinar amanhã tem, né? Aí o irmão falou, tem. Eu falei com o irmão assim, então eu acho que eu venho, viu, irmão?
Aí imediatamente eu falei, eu acho. Aí depois, na hora eu pensei, perante ela, o irmão tava até perto. Eu falei assim, eu falei, eu acho. Aí eu chego a tempo, eu falei que acho, não dei certeza mesmo, vou não. Aí o irmão foi e trouxe, mais ou menos dentro do pensamento meu. Aí eu falei com o irmão na hora, não, irmão, eu acho não, irmão, eu vou vir. Isso. Tive lá. É colocando o seu corpo à prova. É colocando o seu corpo à prova. Ó, Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12. Hã? É o Gamaliel. Ah, tá. Ó, Apocalipse capítulo 12, a partir do versículo 5. Ó, ela, a mulher, que mulher é essa aqui, irmão Márcio? Ela, a mulher, que mulher é essa aqui? Essa primeira aqui. É filha dela. Isso. Ela deu à luz um filho varão, que regerá todas as nações com cetro de ferro. Seu filho, porém, foi arrebatado para junto de Al e do seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde Ial lhe havia preparado o quê? Um lugar em que fosse o quê? Alimentada por 1260 dias. Então, a mulher foi conduzida ao deserto para ser alimentada. Por quem? Pelo Espírito. Fazendo link com qual passagem? Fazendo link com a passagem de Lucas. Vamos lá. Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, a partir do versículo 1. E Alcha, pleno do Espírito, voltou do Jordão, era conduzido pelo Espírito através do deserto. Viu? A mesma condução ao deserto para ser alimentado. Então, quando fala, por que não é no Espírito? Porque não está falando de algo que é nosso. Eu não estou no Espírito, eu estou pelo Espírito. Porque o Espírito é uma pessoa que compartilhou o poder que vem de Al nele, para que nós pudéssemos ser alimentados. Ok? Então compartilha com cada um dos irmãos para ele receber o Espírito ali. E quando a mensagem vem, a função, o Espírito pega aquele alimento que sai da boca do mensageiro e vai colocando em cada boquinha. Cada boquinha, alimentando. Somente quem tem o Espírito que recebe. Quem não tem, não recebe. Falar isso é loucura, isso não está errado, ou até discorda. Até discorda. Porque não são filhos da paz. Não é filho da paz. Se fosse, estariam o quê? Recebendo o Espírito. E, como não é, rejeita. Né? E o Espírito sacode a poeira e vai para outro. É isso que acontece. Como nós fazíamos lá antes. Nós buscávamos um que era filho da paz. Se chegava lá, recebia a paz, né? Não era... recebeu a paz de Alcha, aí ele deu a paz de Alcha, aí é por isso que o Espírito entrou. Não, nada disso. Tem nada disso. Tá falando que é um filho da paz, um filho do príncipe da paz. Ele reconhece quem é de fato o Espírito, porque na era de Esmina eles entendiam, porque São Paulo ensinava. Por isso que ele fala, o mestre é o Espírito. Isso está onde? Isso está em 2 Coríntios 3, né? 13 o que, irmão Edgar? 13, 17 ou 27? 3, 17, 3, não? 17.
É 3 ou é 13? Deixa eu ver aqui, meu irmão, pra não falar. Hã? 3, né? 2 Coríntios, pega aí. Capítulo 3, versículo 17. Ah, por isso que ele fala aqui no versículo 12, ó. Ó, versículo 12. 2 Coríntios 3, 12. Ó, fortalecidos por tal esperança, temos plena confiança. Não fazemos como Marcha, que colocava um véu sobre sua face para que os israelitas não percebessem o fim que era transitório. O que ele está querendo dizer? Marcha, quando ele recebia ali o Espírito, ele recebeu ali, teve um contato com o reino, o rosto dele ficou o quê? Resplandecente. O povo temeroso coloca um véu na cabeça de Marcha. Marcha coloca um véu na sua cabeça para que o povo não visse aquilo. Hoje diferente. Hoje não. Hoje isso não acontece. Aí ele explica, ó. Fortalecidos por tal esperança, temos plena confiança. Não fazemos como Moisés, Marcha, que colocava um véu sobre sua face, para que os israelitas não percebessem o fim que era transitório. Mas seus espíritos se obscureceram. Sim, até hoje, quando leem o Antigo Testamento, este mesmo véu permanece. Esse mesmo véu permanece. Não é retirado. Por quê? É em Alcha que ele desaparece. Por que que o véu desaparece em Alcha? Irmão Moacir. Por que que o véu em Alcha desaparece? Mas mais do que isso. Hã? Lembra lá, a antiga aliança. Quando olha para a antiga aliança, aí tem um véu. Mas quando você olha para a nova aliança, por causa de Alcha, o véu não existe mais. O que está querendo dizer? Não, está querendo dizer o seguinte: na antiga aliança, o Espírito era escondido. Na nova aliança, o Espírito aparece e se apresenta, como se apresentou a Johanna. A quem? Não, os 3 apóstolos. Quem? Pedro, Cafas, Tiago e João. Johanna apresentou para os 3 e fala: alguns de vós, antes de morrer, não vai morrer antes de ver o reino, o herdeiro. E eles viram. Quem que eles viram na face de Alcha ali naquele momento, irmã Edna? Eles viram o espírito que é Yalcha Micael. O herdeiro, o espírito, Yalcha Micael. Então, eles estavam olhando para a antiga aliança ou para a nova aliança? Para a nova aliança. E por isso eles viam uma outra face. Aí não coloque-se o véu mais. Por que não coloque-se o véu mais? Porque o Espírito, no momento que agora entra, ele permanece. Na antiga aliança, ele entra e volta. Aquela parte que rasga o véu, então? E aquela parte que rasga o véu é para mostrar que todos agora vão ter acesso a Ial. Quem? Visível. Todos quem? Todos aqueles que estão inscritos, mas todos aqueles que recebem o Espírito da verdade, porque aqueles que recebem outro espírito é o espírito do erro. E sendo o espírito do erro, eles não podem ser conduzidos para dentro do templo, porque São Paulo explica na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 14, que diz: todos que são conduzidos pelo espírito de Al são conduzidos, viu? Conduzidos.
Fazendo link com Apocalipse, que a mulher e o filho varão foram conduzidos. Fazendo link com o papai Yahshua, que ele foi conduzido pelo Espírito. Então está falando, todos aqueles que são conduzidos pelo Espírito de Yahweh são filhos de Yahweh. Se são filhos de Yahweh, logo vão ver Yahweh visível. Porque tem o Espírito que anda com eles, dentro deles, fazendo deles um ser inteiro. Um ser incompleto não pode acessar os santos dos santos. Qual a relação com aquilo que você falou ontem de algo ordenar coisa na mão, porque ali na mão... Ali é honra. Ali é honra. Ali é honrando. Ali a gente fez uma comparação de Lúcifer querendo calcar os pés e lá ele honrando, colocando nas mãos. A condição de falar assim, se a pessoa recebeu o Espírito de Yahweh, é porque o Filho que quis se revelar. É o Filho que quis se revelar a essa pessoa. Por quê? O Espírito sonda todas as coisas. E ele é capaz de fazer o quê? Irmão Ed Alcha. Isso. E ele faz o quê? Sonda. Ele entra lá dentro. E mexe lá e vê. Pera lá. A esse eu vou me revelar. Porque o Espírito é o filho de Yahweh. Que é Yahshua Micael. Aí fala, a esse eu vou me revelar. A essa eu não vou me revelar. A esse eu não vou me revelar. A essa eu vou me revelar. Por quê? Conforme Lucas, vamos ler lá. Lucas capítulo 10. Abre aí. Lucas capítulo 10. Eu quero que o irmão Edgar, deixa aquela passagem de Atos abertos pra gente ler. Que eu pedi pro irmão encontrar, o irmão encontrou aqui. Ainda daqui a pouco nós vamos ler ela. Vamos lá, aonde que eu falei? Lucas 10. Lucas 10. Ó, diz assim. Lucas 10, versículo 21. Lucas 10, versículo 21. Que diz: naquele momento, ele exultou de alegria. Ele quem, irmã Diene? Espírito. Não, Iau. Iau o quê? Aham. Naquele momento, ele exultou de alegria. Iau. Iau o quê? Iau visível. Isso. Vamos especificar. Naquele momento, ele, Iau visível, exultou de alegria sob a ação do Espírito Santo. Não era a mesma pessoa, viu? Ele exultou de alegria. O que significa ele exultou de alegria? Irmão Bento. O que significa ele exultou de alegria sob a ação do Espírito Santo? Significa o quê? Ainda não consegue raciocinar, não? Pergunta a sua esposa aí. Pergunta pra ela. Aqui está dizendo que ele exultou de alegria. Ó, ele exultou de alegria sob a ação do Espírito Santo de Yahweh. Então é Yahweh visível exultando de alegria pela ação de... Quem é o Espírito? Tá, então me explica. O que significa isso? Que ele exultou de alegria sob a ação do Espírito Santo. Ele estava pleno do Espírito Santo. É, meus irmãos. Ele estava pleno. Por que eu sei que este aqui é o Espírito Santo? E por que ele exultou de alegria? Por que ele estava pleno? Sabe por quê? Porque a gente vai lá em Hebreus. Os irmãos têm que lembrar
tem que lembrar. Às vezes é difícil mesmo, às vezes pela pergunta, é impactante mesmo. Mas tem que forçar a mente. Ah, chegou a irmã Adriana. Já estava sentindo falta da orientação da palavra, das páginas. Hebreus, capítulo 1. Ele exultou de alegria. Depois a gente vai voltar lá. Vamos lá. Hebreus capítulo 1. Ó. Versículo 8. Ao filho, porém, diz: o teu trono, ó Iau, é para os séculos dos séculos. Viu que o trono dele fica também pelos séculos dos séculos? O cetro da retidão é o cetro da sua realeza. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, ó Iau, te ungiu o teu Iau com o óleo da alegria, como a nenhum dos seus companheiros. Fazendo link lá com Lucas. Volta lá em Lucas. Lucas capítulo 10, versículo 21, que diz: naquele momento ele exultou de alegria sob a ação do Espírito Santo. Está falando, lá em Hebreus está explicando, que o filho foi ungido. Ó Iau. Ele foi ungido como? Iau. Ó Iau, rei. Iau te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos seus companheiros. Apontando que quando o papai estava exultando de alegria, ele estava pleno do Espírito Santo, que é a alegria, que foi ungido com a alegria de Iau sobre ele. Então, quando ele estava exultando, estava falando daquele ser que foi ungido com óleo de alegria. Quem? Iauxa Micaial, ungido com óleo de alegria, mais do que os seus companheiros. Assim seja. Entenderam, irmãos? Ele exultou de alegria. Então, quando fala, ele estava sob a ação do Espírito Santo de Iau, está querendo dizer o quê? Ele estava pleno do Espírito Santo. Aí ele fala: eu te louvo, ó Pai, eu te louvo, ó Pai, mestre do céu e da terra. Fazendo link lá com Hebreus. Ó Iau, o teu Iau te ungiu, ó Pai. O Pai te ungiu. Está falando que ele se tornou Pai de todos. Pai de todos. Apontando. Ó Iau. Iau te ungiu. Apontando para cá. Ó. Eu te louvo, ó Pai. Apontando para ele. Ó Iau. Iau te ungiu, ó Pai. Entenderam ou não? Sim. Entenderam? Mais ou menos. Tá. Vamos voltar então aqui. Vai. Eu tô com uma pequena dúvida aqui. Quando fala que ele exultou de alegria, estamos entendendo que é Iau visível, né? Que ele estava ali no corpo de Iauxa. Seria o próprio Espírito aqui que exultou de alegria por ter adentrado o mesmo corpo do Pai? Não. Aqui é Iau visível, exultando sob a ação do Espírito. Por quê? Porque quando a gente pega aquilo que o irmão Bruno trouxe no livro de Isaías e Iauxa, que fala, depois do seu trabalho fatigante, sim, ele fez o quê? Ele entrou na glória. Depois do seu trabalho fatigante, ele viu a luz e se fartou na luz inacessível. Então, quando ele estava aqui, é um trabalho fatigante. Então, ele exulta de alegria por uma coisa, pela ação do Espírito nele. Então, o Iau visível, ele exulta
exultou de alegria do Espírito, pela ação do Espírito. Ele exultou de alegria pela ação do Espírito. Qual Espírito? Yahshua Mikael, que é o Espírito da alegria. O Espírito nele, né, irmão? O Espírito nele fez aquele corpo fatigante da situação, porque ele se tornou menor do que os anjos. E ele fala, aquele corpo ali, fatigante com tudo aquilo, ele exulta de alegria. Por quê? Pela ação do Espírito. Apontando para onde, irmã Delminha? A irmã entender. Deixa aí. Marca aí, ó. Diz assim, ó. Lucas, capítulo 10, versículo 21. Diz assim: naquele momento, ele ia ao visível. Fala, irmão Moacir. Calma, irmãos. Calma. Vamos explicar. Calma. Vamos explicar aqui para os irmãos. Quem está exultando é Ial visível. Quem está exultando é Ial visível. Que é a alma. É a alma. Naquele momento, ele, Ial visível, exultou de alegria sob a ação do Espírito. O que é sob? Debaixo. Então ele está falando o quê? Que quem está dominando o corpo naquele momento é quem? A alma. É a alma, irmão. Sob, debaixo. A alma entrou, o Espírito entrou ali, completou. Ele falou, estou pleno. Aí a alma se alegrou, falou assim, nossa, eu me alegro plenamente. Aí ele fala, ó, eu te louvo. Aí ele fala, eu te louvo, ó Pai. Ó Pai, ele está chamando aquele que foi ungido com óleo de alegria de Pai. Porque lembra que o papai explicou? Ele saiu da sua glória e veio no lugar do seu filho, ele se tornou o filho. Um entrou no lugar do outro. Ele veio como Yahshua e Yahshua ficou como Ial. Um entrou no lugar do outro. Quem lembra disso? Sim. Então quando ele fala, ó Pai, marca aí, ó Pai, marca aí, ó Pai. Mestre do céu e da terra, ok? Mestre do céu e da terra. Ó Pai. Ó Pai, tá apontando. Ó Pai. Ó Ial. Agora vamos lá em Hebreus, deixa aí marcado. Hebreus 2:11. É dois não, é um, perdão. Então nesse momento que quem está falando é o Espírito. Calma, irmãos, calma. Vocês vão entender agora. Hebreus 1. Tem que pegar a página. 2085 a irmã falou. Ó, Hebreus 1. Deixa o Evangelho de Lucas aberto, junto. Fica com a mãozinha assim para vocês dividir, com o dedo mesmo, para vocês dividir o livro. Presta atenção. Versículo, vamos pegar aqui do 5, ok? Hebreus 1:5, tá bom? Presta atenção. De fato, a qual dos anjos disse Ial? Ial é pai? Sim. Ué, que é isso, irmão? Se demora essa? Ial é pai. Ué. De fato, a qual dos anjos disse Ial? Tu és meu filho. Eu hoje te gerei? Aí eu pergunto, qual dos anjos, irmão Marinalva? Ele disse isso? Micael. Isso. Para Yahshua Mikael. Especificadamente Yahshua Mikael. Quando na imersão ele fala o quê? Este é meu filho. Não é isso? Então, ó. A qual dos anjos? Ele disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Qual dos anjos ele falou isso?
Só disse para um. Foi para todos? Não, ele disse para um. Ou ainda, eu lhe serei pai e ele me será filho. E ao introduzir o primogênito no mundo, diz novamente: adorem-no, adorem-no, todos os anjos de Ial. A respeito dos anjos, porém, ele declara. Aí, dos anjos, agora ele está falando dos anjos. Porém, ele declara: torna em ventos os seus anjos e em chamas de fogo os seus ministros. Aí ele fala: ao filho, porém, agora ele não está falando dos anjos e nem está falando dos ministros. Agora ele está falando do filho. Ao filho, porém, diz: o teu trono, ó Ial. Aqui quem que está falando? Ao filho ele está dizendo ao filho. É o filho que está falando ou é o pai que está falando? É o pai que está falando. Então se é o pai que está falando, ele está falando assim: ao filho ele diz: ó Ial. O que significa isso, irmã Diene? Está chamando o filho de Ial. Está chamando o filho de Ial. Está ungindo ele como aquele que vai ficar no lugar dele, o herdeiro de todas as coisas. Então ele está falando: ó Ial. Ó, ele fala assim, ó: o teu trono, ó Ial. O teu trono, Gabriel. Ó Ial, o teu trono, Gabriel, é para os séculos dos séculos. Porque ele fica junto com ele. Junto. Aí ele fala: o cetro da retidão, fazendo link com o filho varão, que reinará com cetro de ferro. O cetro da retidão é o cetro de sua realeza. Quando fala realeza, está falando de quê? Rei. Reinado. Rei. Aí fala: e amaste a justiça, ele amou a justiça. E odiaste a iniquidade. Quem é a iniquidade? Lúcifer. Por isso, porque ele amou ele amou a justiça e odiou Lúcifer. Ele amou a justiça e odiou Lúcifer. Ele amou a justiça e odiou Lúcifer. Ele não quis saber de Lúcifer. Ele não fez como os irmãos dele que andou com Lúcifer. Em nenhum momento ele deu ouvido para Lúcifer. Ele não queria saber de Lúcifer. Quando eu falo Lúcifer, eu falo de Satanás, diabo. Ele não quis dar ouvido para ele. Ele falou: a você eu não ouço, eu ouço a meu pai. É isso que ele fez. Então quando fala: e amaste a justiça e odiaste a Lúcifer, ao dragão. Por isso, ó Ial. Por isso, ó Ial. Lá em cima ele chamou ele de Ial. Agora ele está chamando de novo. Por isso, ó Ial. Ó. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, é porque eu perdi o ponto aqui. Por isso, ó Ial, te ungiu o teu Ial. Entenderam ou não? Sim. Quem é ó Ial? É o Pai. Então, ó Pai, eu te louvo, porque você também se tornou Pai. E fala assim, ó Ial, te ungiu teu Ial, como com o óleo da alegria, como a nenhum dos seus companheiros. Diz ainda: és tu o quê? Mestre. És tu? Mestre. Agora marca aí, mestre. O Ial está chamando ele de Ial e está chamando ele de mestre. Agora volta lá em Lucas. Volta lá em Lucas. Lucas 10, 21. Naquele momento,
Ial visível exultou de alegria sob a ação do espírito de Ial, sob a ação de Yalcha Micael. Eu te louvo, a alma falando, a alma falando, a alma falando. Eu te louvo, ó Pai, ó Ial, mestre do céu e da terra. Agora volta lá em Hebreus. O que ele fala? Versículo 10, Hebreus 1:10. Diz ainda: és tu, mestre, que nas origens fundastes a terra e os céus, são obras de tuas mãos. Porque quando ele adentra para dentro do corpo de Ial, ele se torna o criador de todas as coisas, o herdeiro de tudo. Quando se olha para ele agora, olha para ele como Ial visível. Mas ele é o próprio Ial? Não, ele está dentro da arca. Aquele corpo ali é o corpo de Ial, visível. Mas o próprio Ial visível, que é a alma, voltou para a luz inacessível. Então agora, quem está dentro daquele corpo ali? Quando eu falo agora, eu falo quando... voltar, quando completar o número, enfim, quando voltar, ele volta para dentro do corpo de quem? De Ial visível. É Yalcha Micael. Yalcha Micael é a identidade dentro do corpo de Ial visível. Mas ali, quando ele entra para dentro do corpo, é o corpo de Ial visível. Logo, ele se torna Ial visível. Por isso, o próprio Ial fala: ó Ial, o Ial te ungiu como a nenhum dos teus companheiros, os teus irmãos, com o óleo de alegria. Tem dúvida ainda? Não. Gratidão. Porque, irmãos, presta atenção. Presta atenção. O papai, ele trouxe essa parte de Hebreus, já tem uns 1 mês, 2 meses, eu acho. Ele citou essa passagem. Ó Ial, teu Ial te ungiu. A gente se alegrou muito, não sei se os irmãos lembram. Por quê? Porque aquele que se torna Ial, o próprio Ial se alegra em honrar o filho. Por que o próprio Ial se alegra em honrar o filho, irmã Diene? Ei, por que quer dar honra àquele filho em específico? Ele amou a justiça e odiou a iniquidade. Ele amou a justiça. Qual que é a justiça? Ele obedeceu às regras e se tornou digno. Por quê? Entre muitas mulheres, entre todas as mulheres, ele procurou Ial visível. Ele achou? Não. Agora, entre 1000 homens, ele procurou. Ele achou? Achou quem? Achou quantos, né? Achou vários? Não. Aí ele fala assim, ó, a qual dos anjos ele diz? A qual dos anjos ele diz? Tu és meu filho, hoje te gerei? Qual dos anjos que ele falou? Porque ele procurou em todos aí. Papai, só achou um dos anjos. É criatura, criada. Não, mas apagou. Ah, não, apagou não. Pode ficar em paz. É criatura criada. Entendeu? Ou seja, Ial, meus irmãos, honrou o seu filho que, diferente dos seus irmãos, os irmãos de Yalcha Micael, que seguiu Lúcifer, conforme Ezequiel 28. E isso eu não estou falando de agora, eu estou falando de tempos antigos. Por isso que fala a carta aos Hebreus aqui, ó. A carta aos Hebreus que está dizendo aqui, ó. Ó, Hebreus capítulo 1, versículo 10. Diz ainda: és tu, mestre, que nas origens fundastes a terra. Por quê? Porque ele auxiliou seu pai lá atrás. Enquanto ele estava auxiliando o papai na origem da construção da terra, aprendendo como aluno
junto com o seu mestre, ele estava aprendendo, focado, entendendo, procurando as obras do seu pai, viveu os conselhos do seu pai. Os irmãos queriam o quê? Queriam perambular com Lúcifer para cima e para baixo, com o exército de querubins de Lúcifer para cima e para baixo. Queriam ficar curtindo. É aquela representação de José. José fica com o pai e os irmãos ficam perambulando para lá. Pega as ovelhas, mata e ainda mente pro pai. Não, foi uma fera que matou. Uma fera que matou aqui. Tá aqui, ó. Deixou só a pele da ovelhinha. E aquele que odia a iniquidade, a injustiça, ele contava pro seu pai: pai, é mentira, porque eu vi eles matando e fazendo churrasquinho das ovelhas. Não compactuava, né? Não compactuava, apontando para quem? Para Abaddon. Para Abaddon, que no momento que ele quer fazer censo, o general do exército fala: eu não concordo com isso, porque se é Ial que é o nosso favor, então não tem necessidade de censo. Aí o rei orgulhoso fala: não, tem que fazer censo, é eu que estou mandando. Ele é obediente. Ele vai lá e fala assim: eu não apoio isto. Na história é uma representação. Ele não faz censo. Ele não faz. É nisso que os irmãos odiam. Na história mostra que aquele comandante ele fez para obedecer Davi. Mas eu creio que ele não fez censo nenhum. Ele vai lá e conta para o seu pai. E seu pai fala: não, não precisa fazer. Isso eu estou falando pelo Espírito. Então, meus irmãos, é para você entender a fidelidade, porque se ele odiou a iniquidade, em nada ele quis apoiar os comandos que vinham de Lúcifer. Porque quem que induziu Abaddon e Manleia a fazer? Quem induziu Abaddon? Lúcifer. Para fazer o quê? O censo do exército. Você está entendendo ou não? Perfeito, perfeito. Então, é difícil, às vezes, nós compreendermos esse ponto. Eu vi cara dos irmãos assustados aí, né? Eu só entendo o seguinte: Ial, meus irmãos, Ial, ele entregou o reino de todas as coisas. E depois ele fala assim: olha, eu estive morto, e eis que vivo pelos séculos dos séculos. E o trono dele também vive pelos séculos dos séculos. Mostrando que quem ele se tornou, quem ele é agora. Quando agora a humanidade, o povo olhar e vai falar: este é o Ial visível. Este é o Ial a quem nós temos que reverenciar. E diz novamente: adorem-no todos os anjos de Ial. Adorem o nome que ele carrega. Porque agora ele é Ial. Mas não é adorando a pessoa dele, e sim o nome que ele carrega. Por isso que fala: adorar, aleluia, adorado somente Ial. Somente Ial por quê? Porque ele recebe a condição do nome de Ial. Quem tem o nome de Ial, logo é o que? Reverenciado, é adorado. Lá na Antiga Aliança, lembra da arca? Sim. Irmã Jailma, lembra da arca? Arca da Aliança. Lembra? Arca da Aliança. Quando você tem a Arca da Aliança, o povo adorava a arca. Não, ainda não, né? Eles adoravam quem? Papai explicou isso. Irmão André, que representava Ial. Então ele se prostrava perante a arca, mas adorando Ial. E agora eles podem adorar Ial? Não, Não, por que não pode, Irmão Edgar? porque a arca tá lá em cima. A arca só quando sumiu. o templo for Isso. restituído aqui de novo. Quando o templo for restituído novamente, eles vão poder voltar a adorar Ial, porque a arca vai voltar para o templo. Porque eles precisam ter a arca como referência para Ial. Quando na Antiga Aliança, aquele Arão ali, ele é induzido por Lúcifer a fazer o quê? Irmão Isalino. Arão, na Antiga Aliança, no Velho Testamento, ele é induzido a fazer o quê?
fazer uma imagem. Aí ele funde ali e mexe ali e tal. Naquele momento, ele é induzido por Lúcifer a fazer. Então, quando ele está fazendo, ele não está fazendo a cabeça dele. Ele está fazendo pelo espírito de Lúcifer, que é boi. Qual que é a face principal do querubim? Boi. E de onde que eles tiraram o ouro para fazer o boi? Irmã Marinalva. Não, de um local específico. Eles pegaram, Arão mandou o povo trazer ouro. Ouro, calma. Ouro de onde? Tiraram de onde esse ouro? De Ofir? Hã? Ouro de Ofir? Não, irmã. De onde que eles tiraram o ouro? Fala só, traz o ouro pra mim. Das joias, dos pingentes, Não. dos brincos. Posso falar, meu amado irmão? Responderem. Deixa a irmã Flávia. Tá. É no Egito. Hã? Quando tiveram no Egito. Tá, mas de onde que eles tiraram o ouro? O faraó. Não. Tudo em ouro. Não é tava isso. Não é isso não. Irmão Edgar. Dos brincos. Tiraram Da dos orelha. brincos das orelhas. Não joguei das joias. Não é joias, irmã. Tem uma representação, irmãos. Por que a orelha? Que orelha? Tirou da orelha. O irmão Bruno trouxe a ministração lá atrás, mostrando a condição da orelha. O papai explicou, no aniversário dele, ele explicou sobre a orelha. 4 horas de ministração, ele falando, ele trouxe ainda o momento da orelha. Ele falou lá no acampamento, lá no nosso evento, ele ainda falou da orelha também. Toda uma representação, é tremendo, né? O soldado ali corta, no momento que o papai é traído, e o Judas chega ali e beija. Aí um dos discípulos vai lá e corta a orelha de quem? Irmão Ronaldo? Do servo do sumo sacerdote. Ele era o que do sumo sacerdote então? Ele era sacerdote, era filho do sumo sacerdote. Então cortou a orelha. Aí o que lá na antiga aliança eles pegaram para fazer o bezerro de ouro? A orelha. Pega o brinco da orelha e funde. Aí naquele momento, Arão, induzido pelo espírito de Lúcifer, ele faz o quê? Um bezerro de ouro, constrói muito bem. Só que quando ele é arguido por Moisés, o que fizestes, Arão? Eu peguei o ouro, taquei no fogo e saiu um bezerro. Nem ele entendeu que ele mesmo fez um bezerro de ouro. Porque ele estava sendo induzido pelo espírito de Lúcifer. Mas por quê? Porque deu lugar ao espírito de Lúcifer agir. Entendeu, irmãos? Sim. Então são 2 pontos na passagem. Vocês podem ler lá Êxodo. Você vai ver o ponto que ele pega os brincos e ele funde ali um bezerro de ouro. E ele ainda fala, este é o vosso Iau que te tirou da terra do Egito. Fazendo link com Iausha, Isaías. Eu vou subir até a mais alta nuvem e serei semelhante ao Altíssimo. Quer se tornar aquele que é herdeiro de todas as coisas, que vai se tornar Iau. Vai receber o nome de Iau. Então esse boi queria ser o herdeiro. Por isso que este mundo, ele é governado hoje no céu e na terra. Por enquanto, por quem? Pelo mestre deste mundo. Que mestre deste mundo? Satanás, diabo, antiga serpente. O boi, aí a gente já falou 50 mil vezes, a gente repete. Quando você pega lá, esse mercado financeiro, a imagem principal nas empresas que detém da bolsa, que faz ali campanhas não é, como é que fala? Não, estou falando lá em São Paulo tem a bolsa de valores, faz lá, aí faz todo aquele negócio. Você chega lá na porta da empresa, você vê lá um bezerro de ouro, grande, em uns locais um touro. Touro de ouro. Apontando que quem está governando é um touro de ouro. Apontando para o Egito, que eles pegaram um touro de ouro para fazer o quê? Adorar. E falou, este é o teu Iau, que vos tirou da terra do Egito. O povo queria alguém para ser adorado. Fazendo link com uma passagem que as árvores querem servir a isso. Aí a figueira fala, não quero servir a isso não. Aí a outra árvore fala,
vem cá, reina sobre nós. Aí a videira fala, não quero que reine sobre... Não quero não, eu vou deixar esse aqui não. Aí a outra fala, não, vem cá, reina sobre nós. Não, também não. Aí chega o espinheiro. O espinheiro não, eu vou reinar sobre vocês. É Lúcifer querendo reinar sobre o povo. E também, né, meu amado irmão, a representação do bezerro de ouro é a representação da arca, porque a arca é a representação do papai e ela é toda de ouro. Então, eles faziam uma imagem, né? Faziam uma imagem. Uma imagem para que, igual os israelitas adoravam... Eles precisavam ter uma imagem. Isso. Eles precisavam ter uma referência, uma imagem. Sim. Entendeu? Sim. Eles eram tão descrentes que não foram pacientes em esperar a marcha descer do monte. Aí que fizeram? A marcha morreu lá e Al matou ele. Vamos fazer então uma imagem. Aí todo mundo colocando pressão em Arão, todo mundo. Aí faz uma imagem. Ela falou assim, então tá, vocês querem uma imagem? Então vou fazer uma imagem para vocês. Vocês querem um rei? Então vou colocar um rei para reinar sobre vocês. É isso. Aí Lúcifer induziu ele, vai lá e faz uma imagem. Ele construindo ali, eu imagino, sendo totalmente induzido pelo espírito de Lúcifer. Quando Moisés argue ele, o espírito, casca fora, deixa ele sozinho. Ele fala assim, bom, eu comecei a fazer e de repente eu taquei lá e saiu um bezerro de ouro. Tacou no fogo. Nem ele entendeu que estava possesso. Aí começou a culpar os outros. Entendeu? Aí, macho, você sabe também, esse povo é de dura serviço e tal. Então, irmãos, eu tô fazendo esse adendo aqui, em cima de tudo que o papai já nos trouxe ali, o irmão Bruno trouxe a condição da orelha, várias representações, para a gente voltar para os irmãos ver que nós não estamos aqui brincando, meus irmãos, com as coisas de algo. Nós estamos brincando de se reunir. Você percebe que esse mundo inteiro, meus irmãos, eles não entendem nada do que nós estamos vivendo hoje. Não fazem nem ideia. Eles não fazem nem ideia. Então é necessário a gente subir, tirar eles de lá, essa costa lá de cima e jogar por terra. Sim, seja, em nome de Deus. Então quando a gente pegou aqui, tá vendo que que ele não quis se tornar Ial. E Johanna quis adorar e falou assim, não me adore não, que eu sou servo como tu. Diferente de Lúcifer, não se prostra e me adora. Ele quer ser Ial, meus irmãos. Ele quer entrar dentro, ele quer estar ali no palácio de marfim e reinar a vida toda. Você acha que quer sair de lá de cima? Não. Eu quero não. Entendeu? Então, que o papai também venha com mais esclarecimento para compreender toda essa mensagem, né? Eu creio que deu pra gente dar uma aquecida aqui, rápida, né, de 57 minutos. Aí nós vamos adentrar na ministração, invocar, assim seja. Tá? E eu falo pros irmãos, nós estamos sendo todos os dias provados. Às vezes a pessoa vai ter que largar um bom salário para receber um salário menor. O termostático, quem já ouviu falar de termostático no carro, sem ser o irmão Murilo? Termostático. Quem aqui conhece o que é termostático? Levanta a mão, deixa eu ver. Mede a temperatura. Ah, muito bem, irmão. Mecânica, que é isso, hein? Cuidava do termostático do carro dela. Então, o termostático financeiro das pessoas se enquadra em cima do que ganha. Então você pautou sua vida toda em cima de quê? Em cima de um ganho. Você tem contas, você tem coisas a fazer. É difícil mesmo. E é nisso que Al está provando cada um dos irmãos. Tem irmãos aqui no nosso meio que deixou um bom salário para vir para cá. É claro que a gente orienta a eles largar o emprego? Não. A gente fala para eles o quê? Se você consegue trabalhar da sua casa, foi o caso do irmão Edgar. O irmão Edgar falou assim, irmão, vou ter que largar o emprego aqui, eu estou disposto, vou largar tudo, já estou indo. Eu falei assim, irmão, você trabalha online, não é? Que eu já conversava com ele muito. Sim. Então, irmão, trabalha aqui online. Não precisa largar seu emprego. Porque se você trabalha online, você pode trabalhar lá em Belo Horizonte, é só um computador. E as viagens? As viagens, meu irmão, você pega um carro, uma moto, um ônibus e vai pro dia da sua viagem e resolve os problemas, depois você volta. Mas você não precisa largar o seu emprego. Melhor coisa que eu fiz.
Entendeu? Mas o que ele fez? Ele largou a vida dele, a rotina. Outros irmãos, você pega o irmão Murilo. O irmão Murilo largou tudo. Ele, de fato, ele pegou a casa, irmão, você fala assim, eu construí essa casa aqui, fiz isso, fiz aquilo. E você fala, não aguento mais, eu quero ir para Belo Horizonte. O cara chega aqui, não tem dinheiro não, não tem não. Então que eu vou vender para você parcelar, para você ficar com a casa e eu tô indo embora. Que a pessoa, meu irmão, ele tá pouco se importando para essas coisas dessa terra. Ele quer viver as coisas de Ial. E quem quer viver as coisas de Ial vai ser provado. E é nestas coisas. Vai agir no seu termostático, a maioria das vezes. Aí os irmãos pensam que nós que estamos aqui não recebemos provação também, não. A gente fica, tá aqui em Belo Horizonte, tá tudo facinho. Meus irmãos, vocês que pensam. Eu já ouvi pessoas lá de fora falar assim, porque quem está morando aí no meio da família, no seu conforto, é muito fácil. Nossa, irmãos, nossa. Não, irmãos, todos são provados. Se você está sendo provado nesta área, é porque Ial quer te honrar nesta área. Ô, irmão, na semana, eu tenho uns 15 dias que eu estava aqui. Eu perdi 6 vacas lá. Foi assim, morreu uma, tu ligava. 6 vacas, irmã? Assim, uma atrás da outra. Uma atrás da outra. E eu falei, não tô nem aí, não. Eu saí, deixei foi tudo pra vocês. Você se vira. Falei, vaca de leite, assim, uma atrás da outra. É vaca de leite ainda. Não, tô falando assim, porque... Eu entendo. Ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Ó, todos vocês que são de fora, que estão aqui hoje, vocês são valentes. E por conta disso, Ial vê a sua intenção de fato de estar aqui. Assim seja. Não é difícil largar parentesco, não é difícil. Ó, é difícil largar parentesco, é difícil, não é fácil. Mas é aquilo que o irmão Eudes citou. Amar Ial sobre todas as coisas. É colocando o quê? Colocando Ial acima. E tendo paciência que aquele que é semelhante a Ial vai se manifestar. Quando eu falo se manifestar, forma literal, para nós subirmos apoiado nele. Porque não percam a paciência e vendo a sua primogenitura por coisa boba, supérflua. Vou ficar aqui porque tem bom salário. Nossa, que é esse salário mediante as coisas de Ial? Que é esse salário mediante as coisas de Ial? Então tá, gratidão, papai. Vamos dar gratidão? Grato a Ialcha, grato a Ial. Grato a Ialcha, grato a Ial. Grato a Ialcha, grato a Ial. E assim seja feita a vontade do papai Ialcha. Gratidão, papai.